teu servo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala com a tua igreja, usa, Senhor, o teu servo como canal. Meu Deus, vai tirando todo qualquer impedimento, repreendendo, meu Deus, toda a frieza. Meu Deus, repreendendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, toda a seta. Meu Deus, acampa os teus anjos, Senhor, sobre essa igreja, Senhor. Meu Deus, usa, Senhor, abre os céus, fala com o teu servo ouve. É no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, pode ser aceitado na salva de palmas, bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar lendo em Isaías 43, 18 e 19. Gostaria de agradecer primeiramente ao pastor Márcio, pastora Goretti, pastor Benedito, pastora Fátima, sobre a oportunidade. Nós estaremos meditando a palavra do Senhor. Isaías 43, 18, versículo 18 e 19. A palavra de Deus nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu gostaria que a igreja repetisse essa segunda parte, a partir da parte eis que porei um caminho. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. Você não pode sentar em Jesus? Nós vamos estar meditando nessa passagem de Isaías, que ela fala sobre o caminho do deserto e rios no ermo. Essa passagem, na verdade, ela começa, nós vamos voltar um pouco na Bíblia para entender o contexto de Israel e o contexto que eles estavam vivendo na profecia que Isaías entregou para eles, na Babilônia. Então, quando Deus, através de Abraão, deu a promessa, que ele teria um povo unido, ele teria um povo que seria separado, para os propósitos de Deus. E nós sabemos que o inimigo ele tentou se levantar, pessoas tentaram se levantar, e com isso nós tivemos vários acontecimentos. Se nós olharmos desde o começo, no Antigo Testamento, nós tivemos o tempo que o povo de Deus passou por Abraão, foi a promessa no começo, através de Abraão. Depois passou também por Moisés, que também foi o livramento que Deus deu do Egito, do tempo que eles estiveram no Egito. E também passou na época de juízes e depois a época de reis. E nesse contexto que nós estamos lendo, em Isaías 43, nós vamos meditar em alguns versículos para entendermos o contexto que aconteceu com a mudança que nós tivemos de juízes para o reinado, na época de reis. Então, a palavra nos diz, em 1 Samuel 8, 5, nos diz assim: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, que nos governe como tem todas as nações. E também no versículo 7, 1 Samuel 8, 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre eles. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse reinado que nós tivemos do povo de Israel, a própria nação estava pedindo que eles queriam ter um rei governando igual às outras nações. Eles estavam se comparando, eles sendo um povo já que tinha um rei, que nós sabemos que é Deus que governava sobre eles, eles pediram mesmo assim um rei. E como nós podemos ver aqui em 1 Samuel, eles insistiram tanto que Deus mesmo falou, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Nós podemos ver que realmente não era o propósito, talvez, de Deus ter uma pessoa governando, mas nós vemos aqui que realmente eles insistiram nessa questão, que Deus realmente autorizou eles terem então esse governado, Então, o reino de Israel, ele foi estabelecido por Saul, ele foi o primeiro rei, e depois ele teve a continuidade por Davi e Salomão. Então nós podemos ver que todo o governado de Saul foi falho, Davi mesmo tendo um coração segundo o Senhor também foi falho, e Salomão também foi falho.
E as consequências, né, do pecado, as consequências da desobediência que ocorreu durante esse reinado, né, de Saul, Davi e Salomão, eles tiveram uma consequência. O reino que era unificado, ele se dividiu em dois. Então nós tivemos a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, então, seria Israel, e o reino do sul, Judá, né? Então nós vemos assim que toda vez que o ser humano ele tenta buscar uma solução, seguindo soluções humanas, elas são temporais, elas são soluções que não vêm para realmente condizer com os planos de Deus, né? E isso aconteceu aqui no histórico do reino de Israel e Judá. E conforme foram tendo os outros reinados, né? Depois de Salomão foram vindo os outros reinados, tanto assim, no reino do norte, Israel, e tanto no reino do sul, de Judá, nós vemos uma consequência de desobediência. Então, primeiramente, eu gostaria de estar comentando sobre a queda de Israel, a consequência da desobediência da queda de Israel, em 2 Reis 17, 7 e 8. Então, eles começaram, né, a adorar outros deuses, né, começaram a abandonar a lei de Moisés, ter, muitas vezes, assim, tentar seguir as mesmas religiões que tinham nos povos vizinhos, tinham opressões aos pobres e alianças políticas com nações pagãs. Então nós podemos ver aqui no versículo 2 Reis 17, de 7 a 8, que nos diz: porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e fizeram subir a terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos e nações que o Senhor lançara fora diante de Israel. Então, era sempre uma questão assim: Deus levantava um juiz, Deus levantava pessoas, né, profetas, para falarem: olha, vocês devem seguir o caminho do Senhor, e eles seguiam conforme as outras nações. Eles admiravam mais, eles respeitavam mais as outras nações que estavam ao redor de Israel, que desobedeciam a palavra do Senhor, do que realmente aqueles que estavam falando a palavra do Senhor. E a gente pode ver também no versículo de 2 Reis 17, 23, que Deus ele foi dando oportunidade. Nós estamos comentando sobre Israel, né? Que ele foi dando oportunidade, foi levantando reis, mas todos eles muitas vezes acabavam fazendo altares, acabavam se desviando da vontade do Senhor. E aí nos diz em 2 Reis 17, 23, até que finalmente o Senhor os afastou da sua presença conforme os tinha advertido, por meio de todos os seus servos profetas. Assim os israelitas saíram da sua terra e foram para o exílio da Síria. Então, o que aconteceu, né? Existia um governo que chamava Síria, né, na época de Israel, e esse governo era forte militarmente, né? Ele veio e conquistou Israel. Israel sendo, né, essa nação do norte, eles foram conquistados pela Síria, e nós podemos ver, na primeira já questão que nós podemos ver, uma reflexão, que muitas vezes o deserto espiritual, ele já vai nos distanciando de Deus, né? Quando nós começamos a desobedecer à vontade do Senhor, ela sim tem consequência. Muitas vezes nós pensamos, não, isso não tem consequência imediata, mas isso aqui aconteceu em vários tempos que eles foram tendo reis que desobedeceram à vontade do Senhor. E desobedecendo à vontade do Senhor, todas as tribos, né, as 10 tribos que tinham na época do reinado de Israel, elas foram dispersas, então, junto com o reinado da Síria, né? E o mesmo aconteceu quando a gente olha para Judá, né? Em 2 Crônicas 36, de 15 a 16, a palavra nos diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, enviou continuamente mensageiros para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo e do seu lugar de habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo. Então, por mais que Judá foi um pouco diferente, o reinado do sul, né? Ele teve reis que foram fiéis a Deus, que quiseram voltar aos caminhos do Senhor, mas houve também reis que foram desobedientes e acabaram se distanciando do Senhor. Da mesma maneira que nós tivemos a adoração a outros deuses, o abandono da lei, né, injustiças sociais que estavam acontecendo no Reino do Norte, aconteceu também no Reino do Sul. E nós podemos entender que isso também trouxe uma consequência. Da mesma maneira que trouxe a consequência para o Reinado do Norte, o Reinado do Sul também teve uma consequência.
Nós podemos ver em 2 Reis 25, versículo 11 e 12, que nos diz assim: o comandante da guarda real levou para o exílio o povo que restara da cidade, junto com os que tinham desertado para o rei da Babilônia, e o restante da população, mas deixou alguns mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Então, o reinado do sul de Judá, ele foi também conquistado, só que a conquista, na verdade, foi pela Babilônia. Então, a Síria conquistou o Império do Norte, Israel, e a Babilônia conquistou o reinado do sul, Judá. Então, o exílio da Babilônia não foi apenas um castigo, né? Ele foi uma oportunidade que Deus deu para Judá a voltar para o caminho do Senhor, né? Eles estavam passando por um deserto, né? Nós vamos estar olhando também agora no versículo, em Salmos 137, de 1 a 3. Então, o que aconteceu? Quando eles foram levados cativo para a Babilônia, eles foram levados como se fossem escravos mesmo, né? E lá eles tinham que seguir, você como escravo, você tem que seguir toda a lei, tem que seguir toda a obediência o povo que foi conquistado ali. E nessa questão que eles foram levados junto para a Babilônia, nós podemos ver em Salmo 137, de 1 a 3, que nos diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós estávamos sentados e chorando, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas armas. Ali os nossos captadores pendiam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós canções de Sião. Então nós podemos ver, é muito bonita essa passagem de Salmo, né? Porque imagina assim, eles como escravos vivendo na Babilônia, vivendo sob a opressão da Babilônia, e assim, a palavra nos diz assim: os nossos captadores pediam canções. Então, de uma maneira zombando, né, o povo de Judá, eles estavam falando assim: canta canções agora, canta canções nesse momento que vocês estão passando por aflição, né? Os nossos opressores exigiam canções alegres, eles exigiam assim: por que vocês não louvam agora, né? Então, todo esse sofrimento foi consequência sim do pecado, foi consequência sim, né, da desobediência. Mas nós podemos ver aqui agora no versículo de Isaías 43, 18 e 19, no primeiro versículo que nós comentamos, que Deus ele vem trazer restauração. Por mais que muitas vezes a gente, trazendo um pouco já o contexto dessa palavra para nossas vidas, nós não somos diferentes de Israel, nós não somos diferentes de Judá. Nós vivemos altos e baixos. Muitas vezes nós como cristãos, nós muitas vezes conhecemos a palavra, muitas vezes já sabemos, né, os propósitos de Deus, mas nós muitas vezes nos afastamos. E muitas vezes Deus precisa trazer alguns alertas para nossas vidas, para nós voltarmos para o caminho do Senhor. E muitas vezes é até interessante esse versículo de Salmos, porque acontece exatamente isso quando nós estamos no mundo. Muitas vezes quando nós distanciamos da presença do Senhor, o ímpio ele vem questionar, falando assim: você não é aquela pessoa que louva a Deus? Você não é aquela pessoa que clama a Deus? Onde está seu Deus agora, né? Onde está aquela alegria toda que você tinha de servir? Então, nós podemos ver assim que Deus ele tem um propósito, mas ele tem um propósito sério para nossas vidas. O preço que foi redimido, né, por nós é um propósito sério, e nós precisamos ter seriedade. Nós podemos aprender na palavra do Senhor o caminho que nós devemos seguir, né? Em Isaías 43, 18 e 19, conforme nós lemos no começo do culto, né, o próprio Senhor está dizendo agora para Judá: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Então imagina o povo, você vai pensar assim: a Babilônia poderia ser até uma referência assim, que seria os Estados Unidos daquela época, né? Seria a maior potência econômica daquela época. E Judá seria uma nação pequena, né, em comparação ali com o governo da Babilônia. Então nós podemos ver que eles estavam sendo assim, na verdade assim, exposto a uma realidade difícil, uma realidade muito triste. E nós podemos ver que Deus estava falando assim: não considere o seu passado, né? Então muitas vezes isso traz a nossa vida, que muitas vezes nós vivemos também uma vida de desobediência. Da mesma maneira que Israel, da mesma maneira que Judá também viveu uma vida de desobediência, Deus ele fala hoje: não considere o seu passado. Deus ele fala para você que ele faz coisas novas a partir de hoje, né? Então muitas vezes aquela tristeza, né? Esses salmos aqui nós podemos ver, aleluia, que Deus está falando assim, né?
que Ele vai trazer coisa nova, está saindo, porventura não percebe que está vindo coisa nova, né? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, nós temos, o primeiro passo que nós temos que fazer é esquecer do passado. Da mesma maneira que Israel, da mesma maneira que Judá viveu um passado de pecado, viveu um passado de desobediência, mais especificamente agora sobre Judá, que Deus está falando nessa passagem, mas Deus está falando assim, esquece o passado, porque Ele está fazendo coisas novas, né? Então, não lembrar das coisas passadas. Deus está fazendo como se fosse uma nova criação. Pelo mesmo poder que Deus criou os céus e a terra, Ele tem poder para criar coisas novas em nossas vidas. E Ele está falando, né? Eis que faço coisas novas. E da mesma maneira também, que Ele está fazendo uma transformação quase impossível, né? Quando Ele fala assim, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, Deus promete fazer vida onde não tem vida, né? No deserto a gente não tem água, no deserto a gente não tem plantação, no deserto a gente não tem vida nenhuma, mas Deus promete trazer vida e transformar, né? Então, essa reflexão, ela vai bem além do que a gente pode pensar só em Israel. Ela é um milagre em nossas vidas nos dias de hoje, né? E para o nosso contexto, a gente tem que tentar trazer essa palavra no contexto de como que ela vai se referenciar para os contextos dos dias de hoje, da igreja, né? Então, quando a gente fala, né, sobre o caminho, Jesus é o caminho no deserto. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, oferecendo direção divina em meio às confusões da vida, né? Então, muitas vezes, da mesma maneira que Israel estava ali, muitas vezes sem esperança nenhuma que eles se retornariam, né, para ajudar, sem esperança nenhuma que eles seriam unificados novamente, Jesus, Ele é o caminho hoje para a igreja, né? Muitas vezes nossa vida, muitas vezes é um alto e baixo de tanta luta que a gente tem, porque a gente muitas vezes desanima, muitas vezes a gente acaba ficando fraco, muitas vezes acaba ficando até questionando, Senhor, tudo isso que tem acontecido na minha vida é o teu direcionamento? Mas Jesus, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, Ele continua sendo a vida, né? Então, nós temos que crer que mesmo no deserto, muitas vezes Deus permitiu, da mesma maneira que Deus permitiu que Judá fosse para o deserto, muitas vezes o cristão também vai para o deserto. O cristão passa por dificuldade, mas ele é o rio de vida, né? Que realmente vem para transformar tudo o que nós precisamos em nossas vidas, né? Deus nos prometeu também a presença do Espírito Santo. Ele vai estar conosco a qualquer momento. Nós temos, né, a possibilidade de clamar e buscar o Senhor. Nós não teremos a sede, né, a sede espiritual, porque o Espírito Santo está conosco, né? E Deus também nos diz, né, através de Jesus, que Ele faz novas todas as coisas, né? A palavra nos diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Da mesma maneira que Deus prometeu ali em Isaías, falando, né? Eis que faço uma nova coisa, Jesus também faz novo hoje. Jesus, Ele começa a operar e trazer mudança de vida. Aquela pessoa, né, que muitas vezes te conheciam, né? A pessoa era mentiroso, a pessoa era um trapaceiro. Jesus, Ele veio para transformar. A pessoa estava na escravidão da bebida, estava na escravidão das drogas. Jesus, Ele veio para trazer nova transformação. E Ele veio para transformar nossas vidas, para nós sermos testemunhos e exaltarmos e glorificarmos o seu nome. A palavra nos diz também que nós temos que deixar todas as coisas que nós temos de influência da Babilônia para trás. O que significa a Babilônia hoje, nos dias de hoje, para o cristão? A Babilônia é o mundo, né? Então imagina assim, o povo judeu morando dentro da Babilônia. Toda influência cultural, toda influência espiritual, muitas vezes até de adoração a outros deuses, vinha de confronto com a fé deles. Vinha de confronto com tudo que eles já tinham vivido na vida deles. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos muitas vezes mesmo no mundo, mesmo na Babilônia, nós somos confrontados a deixar tudo para trás, tudo por amor ao Senhor, porque Ele faz tudo novo, né? E nós não precisamos viver mais conforme os pensamentos da Babilônia, né? Conforme o pensamento do mundo. E reconhecer a obra de Deus, né? Conforme nós podemos ver aqui no versículo, nos diz assim: porventura não percebeis
Deus convida nós a estarmos atentos. Muitas vezes a gente passa desapercebido porque a gente quer ações imediatas em nossa vida. Muitas vezes a gente quer coisas acontecendo na velocidade, mas Deus está trabalhando nos detalhes. Deus muitas vezes trabalhando ali no dia a dia, mudando muitas vezes coisas que nós não estamos percebendo. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai convencendo, falando: olha, essa amizade já não é mais para você. Olha, essas influências, né, esses lugares que você ia, já não é mais para você. São milagres que Deus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E nós podemos ver, pouco a pouco, Deus trabalhando ali, né? E nós também devemos ficar atento à questão do caminho, né, no deserto, porque Deus muitas vezes ele vai nos tirar, e eu posso até dizer assim, uma experiência pessoal, muitas vezes Deus vai tirar nós do conforto e vai levar para situações difíceis. Muitas vezes Deus vai levar nós para o deserto, mas é no deserto que Deus manifesta a sua glória, né? Então, da mesma maneira que eles estavam ali, estavam passando por esse caminho no deserto, muitas vezes essa permissão não é para o mal, essa permissão não é para a morte, mas ela vem para nos dar mais comunhão e trazer mais a proximidade com o Espírito Santo. E nós podemos também saber que a fonte de água viva é o Senhor, né? E o Espírito Santo ele está conosco, e nós podemos ter essa esperança que o mundo não pode ter. Então, da mesma maneira que Judá foi levado cativo, da mesma maneira que eles viveram sob a pressão da Babilônia, da mesma maneira que eles viveram sobre, muitas vezes assim, sem esperança visível, que um dia eles voltariam para a terra deles, Deus ele trouxe uma palavra profética através de Isaías, dizendo, né, eis que põe um caminho no deserto e rios no ermo, né? Então Deus ele diz o mesmo hoje aqui para a igreja. Aleluia, se nós tivermos o coração aberto, se nós ouvirmos a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo ele está aqui operando em nossos corações. Da mesma maneira que Deus ele trabalhou no Antigo Testamento, ele não deixou de trabalhar no Novo Testamento. Ele trabalha em nossos corações, ele trabalha na igreja. Toda opressão do maligno, tudo que o inimigo tentou roubar nas nossas vidas, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. E nós podemos ter a esperança do maior milagre. O maior milagre é a nossa salvação. O maior milagre é saber que o Senhor ele não nos esqueceu. Da mesma maneira que Deus não esqueceu de Judá naquele momento mais difícil, Deus não esquece da sua vida hoje. Deus, nós podemos saber que o Espírito Santo ele está conosco até os últimos dias. Se Deus ele vier agora, o Espírito Santo está conosco. Mas nós precisamos ter um coração aberto. Conforme a palavra nos diz assim, porventura não percebeis, nós temos que ter um coração sensível à palavra do Senhor. Nós temos que ver o trabalhar do Senhor no dia a dia. E Ele vai trazer um caminho no deserto. Ele vai trazer libertação, vai trazer a cura. Mas da mesma maneira, irmãos, que nós queremos muitas vezes ver o milagre, nós queremos ver a obra do Senhor, nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Nós não podemos esperar que Deus ele vai simplesmente fazer a obra que Ele precisa fazer em nossas vidas se nós não tivermos um coração aberto, se nós não dedicarmos o nosso tempo, se nós não dedicarmos para o Senhor aquilo que nós precisamos dedicar. Aqueles que foram fiel, né? Judá ele teve os altos e baixos, mas muitos reis foram fiel. E Deus trabalhou de uma maneira diferente do que da de Israel, né? Então, aqueles que são fiel até a morte, eles sim verão a glória do Senhor. Eles sim verão o poder do Senhor trabalhando em nossos corações. Então, que nessa noite nós possamos ter o coração aberto. A palavra do Senhor nos diz, né, que a igreja ela tem que escutar a voz do Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e estar realmente preparados para esse caminho que o Senhor está preparando para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda Ele mais forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus